Eu sou o professor Francisco Ataíde e nós vamos para mais um vídeo aí, hoje com Sociologia, para a gente trabalhar uma teoria e um dos autores mais importantes da história da Sociologia Ocidental, que é o sociólogo Émile Durkheim, né? Na Sociologia, na história da Sociologia, nós temos 4 grandes pensadores, são considerados os pilares, né? Os pensadores clássicos da Sociologia, e são eles Augusto Comte, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, tá certo? Nós teremos um vídeo para cada um desses autores aqui, né? Sintético, porque também quando prolonga muito fica cansativo, tentando aí explicar os principais conceitos desses autores para que vocês possam ter êxito aí nas questões, tá certo? De Enem vestibulares acerca desses autores, e também para poder ter um conhecimento, né, científico, sociológico, científico social, para que vocês possam, por exemplo, usar esses pensadores na redação de vocês, tá certo? Pois bem, então vamos lá, me acompanhe aí nesse vídeo. Bom, para a gente falar de Émile Durkheim, a gente precisa falar da sociologia francesa, né? A sociologia clássica, que ela basicamente se divide em 2 cenários geográficos, né? A França e a Alemanha. A França com o pensamento de Augusto Comte e Émile Durkheim, e a Alemanha com o pensamento de Karl Marx e Max Weber, ok? Pois bem, Émile Durkheim, ele é um herdeiro do positivismo de Augusto Comte, né? Augusto Comte, que é considerado por muitos o pai da sociologia, mas não é exatamente o fundador dessa ciência, né? Já visto que seus trabalhos, seus estudos não obtiveram o êxito, né, e o reconhecimento da comunidade científica da época, que determinasse, por exemplo, que aqueles estudos de Augusto Comte denotassem, na verdade, a fundação de uma nova ciência. Então, em seguida, Augusto Comte, a gente vê o pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, né, que fazem algumas críticas ao positivismo, apresentam uma proposta filosófica econômica de interpretação da sociedade, mas nem Augusto Comte, né, apesar de objetivar, Augusto Comte não conseguiu ser, de fato, fundador da ciência sociológica, nem, por outro lado, Karl Marx, com a sua visão filosófica econômica, né, já vista, Marx não é sociólogo de formação, a sociologia sequer existia, mas era filósofo e economista e lançou um olhar sobre a sociedade extremamente fértil, né, de tal maneira que a comunidade científica posteriormente passou a considerar o pensamento de Karl Marx como um dos pilares sociológicos. Mas aí é com Émile Durkheim, né, que viveu aí, ó, vejam bem, a partir da metade do século XIX, chegando até quase a segunda década do século XX, é com Émile Durkheim que a sociologia encontra forma, né? Encontra método, objeto de estudo delimitado, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? Tanto sobre o método quanto sobre o objeto de estudo sociológico para Émile Durkheim, bem como algumas categorias que são fundamentais no pensamento dele. Tranquilo? Então vem comigo, ó. Quando a gente fala de sociologia francesa, quando nós citamos, quando a gente se depara com questões sobre a sociologia francesa, ela é uma sociologia marcada fundamentalmente pelo positivismo. Lembrem disso. O pensamento positivista é o pensamento que marca a sociologia francesa, ok? Então, herdeiro do pensamento positivista de Augusto Comte, Émile Durkheim tem aí alguns conceitos que são muito importantes que nós trabalhemos aqui, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o grande objetivo sociológico de Émile Durkheim, né? Nessa coisa de tentar compreender a sociedade, o que Durkheim queria. Veja bem, primeira coisa, ele queria terminar o serviço que ficou pela metade. Émile Durkheim, ele vai recuperar, de certa forma, alguns dos princípios fundamentais desse pensamento kantiano, desse pensamento positivista, e vai aplicar, então, ao que nós estamos vendo, né, naquele contexto, um cenário de pós-revolução industrial, quer dizer, de muita migração do campo para a cidade, as cidades, a partir do processo de industrialização, se reestruturando, se modificando, né, mas sem muito planejamento, sem muita organização. Então você vai ter gravíssimos problemas sociais, que na verdade muitos já existiam, mas vão piorar por força dessa pressão exercida pelo contingente populacional que vai migrar do campo para a cidade.
Então você tem uma piora da questão da pobreza, da fome, da desigualdade, fora os novos problemas sociais trazidos pela Revolução Industrial, né? Exemplo do desemprego, tá certo? Então Durkheim queria entender algumas coisas do ponto de vista social. A primeira coisa que inquietava Emile Durkheim era tentar compreender quais são os laços que mantêm os indivíduos unidos em sociedade, né? Segundo Durkheim, apesar dos pesares, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, a gente vive unido em sociedade, né? As sociedades humanas estão aí há alguns milhares de anos. Então, o que mantém os indivíduos, mesmo com toda a individualidade, mesmo com todos os conflitos pelos quais nós já passamos, ainda assim nós nos mantemos nessa vida social. Então, segundo Emile Durkheim, há laços que unem os indivíduos em sociedade. E aí isso o inquietava e ele vai em busca de entender quais são os laços que mantêm os indivíduos unidos em sociedade, muitas das vezes mesmo numa circunstância de adversidade, tá certo? Conflitos, guerras, coisas do tipo, tá certo? Então, um estudo sobre a coesão social é o que vai fazer Emile Durkheim. Porque o que é a coesão social? Essa certa ordem, essa certa estrutura dentro da sociedade, né? É a partir do conceito de coesão social que ele vai tentar entender o que mantém essa coesão. Ou seja, que laços são esses? O que acontece para que os indivíduos vivam em sociedade? Investigando, né, como é que se dá o processo de coesão social, Durkheim chega ao conceito muito importante para ele, muitas das vezes um dos conceitos mais cobrados nos vestibulares, onde a gente tem questões sobre o nosso autor, que é Emile Durkheim, que é o conceito de solidariedade. Olha só, solidariedade para nós, assim, no senso comum, solidariedade tem a ver com ajudar os outros, né, não esperar nada em troca, cooperar, colaborar. Durkheim vai dizer que solidariedade é uma coisa um pouco mais complexa que isso. Solidariedade, ele vai dizer que são esses laços que permitem que os indivíduos vivam, convivam, mesmo em condições, às vezes, de adversidade, de conflito, de atritos. Os laços que mantêm os indivíduos unidos em sociedade é o que ele chamou de solidariedade, tá certo? Aprofundando no estudo da solidariedade, Durkheim vai chegar a dois modelos de solidariedade. Ele vai dizer, olha, a solidariedade, esses laços, eles eram eles tinham um formato antes da industrialização das cidades. A partir do momento que as cidades se industrializaram, né, que a gente tem de fato o surgimento das cidades, cidades industriais, o processo de urbanização, ele vai dizer, esses laços eles se transformam. Eles nunca desaparecem, mas eles vão mudar. Então, ele descreve esses dois modelos de solidariedade aqui. Vejam só. Ele vai descrever a solidariedade mecânica, veja bem, Emile Durkheim vai dizer que ela é típica de sociedades pré-capitalistas, olha só. A solidariedade mecânica é uma solidariedade, um tipo de solidariedade mais natural, mais espontâneo, típica de sociedades mais simples, sociedades interioranas, sociedades pré-capitalistas. Nessas sociedades, as pessoas vivem de maneira muito similar, muito parecida. Ainda não há muita desigualdade social. Nesse tipo de sociedade, os laços são mais fortes, a coesão social impera muito mais. E aí o que ele chama também de consciência coletiva tem um poder muito maior, justamente porque os indivíduos pensam de uma maneira muito similar, muito parecida, relativamente comum, tá certo? Só que aí vem o processo de industrialização, e a industrialização vai mudar tudo, né? Ela não deixa os laços desaparecerem. No entanto, os laços, né, de solidariedade que vão existir a partir do processo da industrialização, eles são diferentes. Os laços da solidariedade mecânica, eles se davam por semelhança de funções, né? Porque as pessoas viviam de uma maneira muito semelhante, muito parecida. Havia uma certa harmonia dada essa semelhança. Já na vida industrial, onde os indivíduos, nas cidades industriais, onde os indivíduos são divididos no processo profissional, onde as pessoas terão funções diferentes dentro do processo de trabalho, dentro das organizações, daí o nome
orgânica, né? Solidariedade orgânica, porque para ele é típica das organizações de trabalho, ele vai dizer lá o processo solidário, o processo cooperativo, ele vai se dar por outros motivos. Enquanto na sociedade pré-capitalista, ou seja, no modelo de solidariedade mecânica, imperavam os afetos, né, como principal vetor para o laço, né, da solidariedade, na solidariedade orgânica, ou seja, nas sociedades capitalistas, esses laços eles terão como vetor a necessidade funcional. Porque na sociedade industrial há uma diferenciação de funções. Indivíduos cumprindo funções diferentes dentro do trabalho vão ter que cooperar entre si para produzir resultados. Então vejam, agora eu coopero com os outros, eu sou solidário, mas não mais por uma questão de semelhança ou de afetividade, pelo contrário, é por uma questão de diferenciação, né, que vem do mundo do trabalho, cada indivíduo fazendo uma tarefa diferente, mas todo mundo precisa do emprego, precisa subsistir. Logo, a gente vai se ajudar. Então, a solidariedade brota, mas ela não é espontânea, ela está ligada à necessidade de sobrevivência do indivíduo nesse mundo do trabalho, né? No mundo das organizações de trabalho. Então, temos aí os dois tipos de solidariedade, né, que formam a tal da coesão social, que Durkheim queria tanto entender. A coesão social é justamente o conjunto desses laços que vão manter os indivíduos unidos em sociedade. Ou seja, é o conjunto das formas de solidariedade, certo? Bom, o que mais? Uma coisa fundamental que o Émile Durkheim, né, produziu no que diz respeito à questão sociológica, né, da ciência da sociedade, foi o fato dele ter delimitado um objeto de estudo específico para a sociedade. Por quê? Augusto Comte não o fez. Augusto Comte entendia que aquela ciência que ele desejava criar, ela deveria nascer para entender os inúmeros, né, diversos problemas sociais vigentes naquele contexto. Só que, para a comunidade científica, a expressão problemas sociais ela é muito vaga. Não diz exatamente o que é. Então, ciência é uma coisa que precisa de delimitação. O cientista ele precisa saber exatamente a que ele está se dedicando, né? Qual é o foco do seu estudo, da sua pesquisa. Então, faltou à sociologia comtiana determinar um objeto de estudo para aquela nova ciência. E Émile Durkheim fará, então, isso. Ele vai determinar que o objeto de estudo da sociedade, ou da sociologia na sociedade, deveriam ser o que ele chamou de fatos sociais. Fatos sociais são, na verdade, todos os fenômenos que acontecem na sociedade e que têm essas três características fundamentais aqui, né? Fatos sociais, eles são gerais, daí a característica da generalidade, ou seja, eles atingem a todos os indivíduos dentro da sociedade onde eles acontecem. Se tem um fato social agindo dentro de uma determinada sociedade, ninguém que viva ali estará imune àquele fato social. Direta ou indiretamente, os fatos sociais atingirão aos indivíduos, determinando seus comportamentos. Os fatos sociais também têm a característica da exterioridade. O que isso significa? Que eles são exteriores ao indivíduo, estão fora do indivíduo. E estando fora do indivíduo, eles não podem ser controlados pelo indivíduo, e sim somente pela coletividade destes, ok? E a terceira característica é a coercitividade, que vem de coerção, de coação. Ou seja, segundo Émile Durkheim, os fatos sociais têm o poder de coagir os indivíduos, determinando, portanto, o comportamento de cada um deles. Então, vamos lá. Fatos sociais são fenômenos necessariamente coletivos, são fenômenos sociais. Inclusive, nas palavras de Durkheim, Durkheim diz assim, os fatos sociais, eles são gerais e irredutíveis à individualidade. Ou seja, um indivíduo não pode criar um fato social. Qualquer que seja o fato social, ele é fruto da ação da coletividade, da sociedade e nunca de um indivíduo. Tranquilo? Então, esses fenômenos coletivos que são criados pela sociedade, né, a partir daquilo que ele chamou de consciência coletiva, né,
que seria uma forma mais ou menos comum dos indivíduos pensarem, agirem, se comportarem socialmente, ele vai dizer, olha, esses fatos eles são gerais, ou seja, atingem a todos. Eles são exteriores, ou seja, estão fora, logo independentes do indivíduo. E são coercitivos, ou seja, agem sobre os indivíduos, determinando, portanto, os seus comportamentos. Tá? Para facilitar, eu vou dizer para vocês aqui alguns exemplos. Né? Por exemplo, a lei é um fato social, a economia é um fato social, a política é um fato social, a linguagem é um fato social, a cultura é um fato social, a religião é um fato social. Ou seja, todos esses fenômenos, reparem, eles são gerais, eles atingem aos indivíduos na sociedade onde eles acontecem. Eles independem da vontade individual, porque os fatos sociais eles são todos anteriores aos indivíduos. Entende? Quando cada um de nós nasce e chega, né, começa a tomar consciência dentro de uma sociedade, os fatos sociais já estão postos. A religião da gente já foi estabelecida pelos pais, o regime econômico, político, o regime pedagógico, né? Quantos anos a gente vai estudar, o que a gente vai estudar com cada idade, o que é trabalhar em cada série. Quer dizer, todos esses fenômenos, eles são gerais, exteriores e coercitivos. Veja o caso da lei, é geral, é exterior e é coercitivo. A língua que eu falo, todas as pessoas da minha sociedade falam a mesma língua, é a língua materna. Isso é exterior à minha vontade. Mesmo que eu quisesse falar um outro idioma, eu quisesse, eu queria falar francês, tá? Mas eu não nasci nem me criei na França e nem convivo com ninguém que fale francês, então não vai acontecer, não vai rolar. Então, os fatos sociais, eles agem sobre mim. Eu falo a língua que eu falo porque na minha sociedade todo mundo fala essa língua, né? Isso independe da minha vontade e isso incide sobre mim. Na medida em que eu vou absorvendo uma determinada língua para falar, qual será a língua materna. Então, todo fenômeno coletivo que é geral, exterior e coercitivo é considerado fato social. Peço que vocês tenham cuidado a título de questão de vestibular, porque tem que lembrar também, eu falei da questão da anterioridade, que é o fato de que os fatos sociais existem antes de nós, tá? Mas assim, podem pintar macro exemplos, como esses que eu acabei de descrever para vocês aí, a língua, a política, a economia, a cultura, a moral, a religião, tudo isso são fatos sociais, né? Todos esses são. Mas também podem ser exemplos mais específicos, tá? Como Durkheim bem trabalhou. Por exemplo, o casamento para Durkheim é um fato social. Por quê? Porque o casamento ele se encontra generalizado. Em praticamente todas as sociedades existem rituais, né, de união entre os indivíduos. Eles independem da vontade dos indivíduos. Né? Em toda sociedade que você se desenvolva, haverá uma pressão para essa união, porque também tem a ver com a questão biológica de preservação da espécie, mas também tem a questão ritualística, cultural, tá? E há uma pressão sobre o indivíduo. Aí qual é o cuidado que eu peço a vocês? Porque pode acontecer assim, mas e o indivíduo que decidiu não casar? O fato social não incidiu sobre ele. Eu disse lá atrás, direta ou indiretamente, o fato social ele atinge a todos nós. Mesmo que o indivíduo, numa sociedade como a nossa, decida não casar-se, mas, mesmo assim, ele será pressionado pelos próprios pais dele, pela família. Se um namoro começa a demorar muito, né? Os pais já começam a isso vai virar casamento, não vai, está enrolando, entendem? Então, os fatos sociais, eles podem ter, né, essa perspectiva microcósmica aí. Por exemplo, a maneira da gente se vestir num determinado ambiente, né? Ou para uma determinada festa. Então, você vê que tem ali um padrão comportamental que é posto pela sociedade, tá certo? E isso são, portanto, os fatos sociais, sendo o objeto de estudo sociológico, segundo o nosso autor Emile Durkheim. Tudo certo? Beleza. E funcionalismo. O que é funcionalismo? Vou só acrescentar aqui, os fatos sociais são objeto de estudo, tá certo? Sociológico. E o que é o funcionalismo de Emile Durkheim? É o seu próprio método, tá? Por quê? Professor, o senhor não falou que ele é herdeiro do positivismo? Pois é, ele herda a visão, a perspectiva positivista de sociedade, de interpretação da sociedade, mas ele refina o método positivista de Augusto Comte, criando assim um método próprio, que é o funcionalismo.
Por que esse método chama funcionalismo? Porque Durkheim propõe que é preciso, para compreender a sociedade, você precisa entendê-la na sua generalidade, né? Nos seus aspectos coletivos, sociais e tal. E aí ele vai discriminar quais são esses aspectos. Tá? Ele vai dizer, olha, o funcionalismo é o estudo das funções. Estudo das funções. Mas das funções, veja bem, estudo das funções dos aspectos coletivos que compõem a sociedade. Que aspectos são esses? Estudo das funções dos grupos sociais, e assim você estará estudando a sociedade coletivamente, né? Dos grupos sociais e das instituições sociais. Estudo dos grupos e das instituições sociais. Por exemplo, entender qual é a função, ao método funcionalismo, qual é a função da família, qual é a função da escola, da igreja, do Estado, das empresas na organização, na estruturação das sociedades. Entendem? Então, Durkheim acredita que para entender cientificamente a sociedade, você precisa compreender o processo formativo dessa sociedade. E a sociedade é formada pelo quê? Pelos grupos e pelas instituições sociais. Cada um deles, com suas respectivas funções, criam aquela ordem, aquela estrutura social. E aí o que acontece? Quando cada grupo, cada estrutura dessa, né, está efetivamente cumprindo com a sua função social, nós teremos o quê? Nós teremos uma sociedade harmônica, equilibrada, ou seja, uma sociedade em ordem. E lembra o que o positivismo diz? A ordem gera progresso. O desenvolvimento da sociedade, portanto, vai depender do efetivo cumprimento das funções por parte dos grupos e das instituições dentro da sociedade. Isso daqui, eu vou gravar um outro vídeo para observarmos o uso, né, do pensamento durkheimiano no repertório da redação, e aí eu vou aprofundar um pouco mais nesses aspectos aqui, tá certo? Porque isso aqui é muito interessante, porque, por exemplo, a gente está falando aqui dos agentes, né, que lá na redação do Enem a gente precisa trabalhar, apontar quem são os agentes responsáveis quando a gente apontar a proposta de solução concreta para o que seja problematizado lá na proposta de redação. Então, é muito importante e Durkheim pode nos dar aí um bom uso para a nossa redação em relação a isso, tá bom? Do repertório. Ok, então aqui temos alguns dos principais conceitos durkheimianos, mas eu quero ver com vocês algo mais. Por exemplo, um conceito chave, fundamental em Durkheim, é o conceito de anomia social. Entendamos, a palavra anomia é formada aqui, né, tem um prefixo a, que significa, como vocês bem sabem, ausência, né, carência, e nomia vem de nomos, governo. Então, anomia é uma ausência de governo, no sentido de uma ausência de direção, de direcionamento, de organização, de gestão de alguma coisa. Então, nesse caso, qual é a coisa? A sociedade. Então, veja, a anomia social é um status social, um status quo social, onde há um desregramento, onde há um descontrole, uma desorganização, onde, nas palavras do próprio Emile Durkheim, onde as leis são afrouxadas, há um afrouxamento das leis, é um momento, é uma circunstância caótica dentro da sociedade, na medida em que os indivíduos descumprem as regras e as leis. Quais são as causas? O que pode causar a anomia social? Veja bem, todo tipo de fator que gera desordem, caos, desorganização na sociedade, eles acabam gerando o que nós chamamos de anomia social. Por exemplo, uma crise econômica gera anomia social. Sempre que as pessoas estão, né, dentro da vida em sociedade, estão perdidas, desorientadas, sem saber o que fazer. Nós agora, nesse contexto, infelizmente, estamos passando por um momento de anomia social dos maiores que a gente já passou na história humana, por força de uma pandemia. Então, a pandemia é um fator causador de anomia social. Ou seja, tem um monte de gente que não sabe exatamente o que fazer.
Vejam como você tem uma pluralidade de discursos e muitas das vezes controversos. Né? Você tem de um lado a ciência diz uma coisa, alguns governantes dizem outra, usa máscara, não, a máscara não ajuda em nada, é preciso manter o distanciamento social, praticar o isolamento, fechar o comércio, e do outro lado, não, mas se isso acontecer, nós teremos outras graves consequências. E a sociedade, ela fica no meio de tudo isso desorientada, sem saber o que fazer. E por isso acaba descumprindo as regras, burlando leis, porque é uma circunstância de afrouxamento dessa ordem, dessa organização social. Então, o estado de anomia social é um estado social caótico, né? E esse estado social caótico, ele pode ter algumas causas, alguns motivos, alguns fatores. Pode ter ordem ambiental, como, por exemplo, um terremoto pode gerar um estado de anomia dentro de uma sociedade, né? Se a coisa não for rapidamente estruturada. Crise econômica, como eu já citei, essa situação que a gente está vivendo, né, de pandemia, a quebra de bolsa de valores, por exemplo, em 2008, produziu anomia social. Então, por exemplo, quando você tem uma paralisação das forças de segurança, quando você tem greve da polícia, né, que nem deveria legalmente acontecer, mas a gente sabe que no Brasil vira e mexe acontece. Então, vejam que aumenta o número de saques, né, a lojas, supermercados, etc. Aumenta os dados da violência, todos aumentam quando as polícias, por algum motivo, fazem uma paralisação. Então, isso é anomia social, tá? O outro conceito muito legal para usar nas redações, tá bom? Mas também vou falar dele em um outro vídeo voltado para a redação. E por fim, aqui, para a gente finalizar esse vídeo, o conceito de suicídio, né? Na verdade, a comunidade científica da época, lá no século XIX, né, final do século XIX, começo do século XX, definitivamente se convenceu de que Emile Durkheim estava ali a criar uma nova ciência, no caso a sociologia, na medida em que Emile Durkheim, no seu livro, né, ele conseguiu demonstrar, ou seja, ele conseguiu provar empiricamente a sua teoria, ou uma teoria social que ele estava desenvolvendo. Veja, quando a gente fala em suicídio, as pessoas tendem a pensar que o suicídio é um fato pessoal, individual, exclusivamente individual, fruto de uma decisão unilateral do sujeito. Tá? Durkheim conseguiu provar, com números, dados, estatísticas e uma teoria bem fundamentada, Durkheim conseguiu provar que o suicídio ele não é algo aleatório que fique à mercê das decisões subjetivas individuais. Ele conseguiu reunir provas que demonstraram que o suicídio pode ser considerado um fato social. Quando você olha para as características, você fica confuso. Como um fenômeno como o suicídio pode ser geral, exterior e coercitivo? Durkheim vai dizer, olha, primeiro, suicídio é um fenômeno que está presente em todas as sociedades humanas. Segundo, ele pode ser causado sim, na maioria das vezes é causado por fatores exteriores à vontade do próprio sujeito que comete o suicídio. Né? De tal forma que muitas das vezes a pressão exterior é tão grande que esse fato se torna coercitivo, levando o indivíduo a dar cabo da própria vida. Então, Durkheim foi pesquisar e conseguiu provar que em determinados contextos, por exemplo, virada de século, vou usar só esse exemplo, a virada de século era um momento em que o número de suicídios sobe muito. E passada a virada, esse número volta a cair. Numa nova virada de século, os números sobem. Passada essa virada, os números caem. Em momentos de grandes depressões econômicas, crise econômica, o número de suicídio cai. Passou a crise econômica, o número de suicídio, aliás, sobe, né, e depois desce. Veja, se esse fenômeno ele apresenta esse tipo de irregularidade, ele não pode ser considerado algo aleatório fruto da psique, né, de cada indivíduo. Então ele vai mostrar, né, que o suicídio ele é um fato social que age sobre os indivíduos, né, sobre o indivíduo, lhe levando então a cometer o ato. Daí, nesse aprofundamento, ele considera três tipos, né, ele analisa três tipos de suicídio. O suicídio que ele chamou de egoísta, seria aquele onde o indivíduo, esse é o que tem mais margem para a subjetividade, né? Onde o indivíduo não
não daria conta de carregar um fardo que seria a sua própria vida, né? Imaginando que a vida é uma dádiva, que precisa ser, né, vivenciada na sua maior plenitude, mas para alguns indivíduos, o indivíduo fica numa situação tão caótica, tão problemática, que ele não suporta mais, ele quer acabar com aquele sofrimento e recorre então ao suicídio. Mas vejam que tem uma circunstância levando o indivíduo a tomar essa decisão. Mas é uma decisão subjetiva, né? Você pode pensar, professor, mas tudo aqui vai ser subjetivo. E vai dizer, não é tão simples assim. Esse suicídio egoísta é mais ou menos assim, numa circunstância em que as pessoas, a maioria das pessoas, lidariam com relativa naturalidade ou tranquilidade, um determinado indivíduo não conseguiu e aí cometeu suicídio. Então esse suicídio ele é egoísta, ele não atinge tanto essa noção, essa perspectiva de fato social, tá? Porque enquanto muitos indivíduos conseguem lidar com aquilo, outros não conseguem, né? Por exemplo, alguém que não suportou um término de relacionamento, né? Assim, de 1 milhão de relacionamentos que terminam, um indivíduo lá em 1 milhão, esse número não existe, tá? Só hiperbolizando aqui o meu discurso. Um indivíduo vai cometer, quer dizer, não é uma coisa que está configurada na sociedade, tá certo? Ao contrário deste, o suicídio altruísta vem de alter, outro, enquanto o suicídio egoísta é aquele praticado porque o próprio indivíduo não suporta mais a própria vida. O suicídio altruísta acontece quando o indivíduo percebe que a sua vida tornou-se um fardo para outros, para outras pessoas. E aí, para livrar as outras pessoas desse sofrimento que a existência dele causa, ele decide então pôr fim à vida. Ou seja, é pelos outros, por isso altruísta. Então, é muito comum, por exemplo, entre idosos, né, que começam a se sentir um fardo, um peso para a família e cometem suicídio a fim de livrar a família do peso que ele se tornou. Então, é para o bem do outro, esse suicídio altruísta. Um exemplo muito conhecido e emblemático seriam, por exemplo, os kamikazes japoneses lá durante a guerra, né, que tentando salvar o próprio povo, defender a sua pátria, e já sem armas nos seus aviões, se lançaram contra as tropas inimigas, né? Ou seja, dando a sua vida, cometendo suicídio naquele momento em prol de outrem, né? Em prol dos seus concidadãos, tá certo? E por fim o suicídio anômico, que é aquele claramente produzido e provocado pelo estado de anomia social. Por exemplo, é aquele suicídio que acontece sempre em época de crises econômicas, né? Quando algumas pessoas, muitas pessoas, né, de maneira bem generalizada, muitas pessoas não conseguem lidar com um determinado problema. Por exemplo, com a crise lá de 29, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York lá em 1929, o número de suicídio disparou. Entende? Em momentos de guerras, de revoluções, etc., o número de suicídio dispara. Ou seja, não é uma coisa à toa, é um tipo de suicídio que está sendo motivado por uma situação de anomia social. Tá certo? Bom, meus queridos, obviamente o meu objetivo aqui não é concluir, sabe, findar todo o pensamento de Emile Durkheim, os conceitos, não é nada disso. Na verdade, é trazer para vocês aqui de uma maneira bem sintética alguns dos principais conceitos deste que é um dos principais autores, né, do pensamento sociológico, e que aí para frente em outros vídeos a gente vai aprofundar ainda em outras coisas, outros detalhes aqui. Tá bom? Eu fico por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.